Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 7 lendas de bruxas pelo mundo, que vai muito além das lendas que você provavelmente já conhece. Vai desde uma bruxa que também é freira, até uma bruxa que é metade ovelha. Se ficou curioso, vem comigo. Se você caiu aqui de paraquedas e gosta desse tipo de conteúdo sobre criaturas, lendas e mitologia em geral, se inscreve aí que tem vídeo novo toda semana. Não esqueça também de compartilhar o vídeo, de deixar o like e também de comentar aí algum tema para um próximo vídeo. Esse estilo aqui que eu já fiz de bruxa, lobisomem, vampiro, deixa aí a sua ideia. Takiya Shahime é uma bruxa ou feiticeira da mitologia japonesa que parece que também está na categoria de yokai. Ela seria a filha de Tariya no Masakado e ela teria tentado governar o Japão, erguendo o exército de yokais. Eu achei muito interessante ela ter um exército de yokais, mas infelizmente a meta dela de governar o Japão é meio clichê, né? Essa história ficou muito famosa durante o período Edo e começou a aparecer em todo tipo de poemas, gravuras e teatro japonês. E como toda a história que é muito antiga, conforme o tempo passa, a história vai mudando um pouco, então tem várias versões. Segundo contam, Taira no Masakado teria começado uma rebelião local. Ele uniu todo o seu exército e foi lutar, só que o que acontece? Quando você tenta ganhar uma guerra, é meio perigoso, né? Porque se você não ganha, você perde. E ele perdeu. A corte imperial da época declarou que Masakado e toda a sua família eram traidores e ordenaram a execução de todos. Entretanto, tiveram 2 filhos dele que de alguma forma escaparam da execução, que eram Yoshikado e Satsuki Hime. Eles ficaram escondidos em um templo na base do Monte Tsukuba por vários anos. Os dois acabaram tomando caminhos completamente diferentes. Satsuki acabou virando um tipo de freira bem religiosa. Yoshikado ficou vivendo nas montanhas enquanto brincava de samurai. Enquanto Yoshikado ficava soltando Hazaki pelas montanhas, ele acabou encontrando um bruxo que era muito poderoso, chamado Nikoshisen. Esse bruxo disse para Yoshikado que ele tinha conhecido o pai dele e por causa disso, ele daria um presente que era um pergaminho contendo os segredos da magia dos sapos. O homem então voltou até a sua irmã, que estudou todo esse pergaminho e se tornou uma mestra da magia dos sapos. E então ela trocou o seu nome para Takiya Shahime. E os dois então resolveram usar toda essa magia e todo esse conhecimento para se vingarem do imperador. E sim, estamos falando aqui de uma bruxa que também é freira. Em algumas versões, a Satsuki acaba escondida fazendo alguns rituais de magia negra e invoca um espírito maligno, que dá para ela poderes e acaba trocando o nome dela também. Mas de toda forma, ela acaba reunindo um exército de yokais para vingar o seu próprio pai. Porém, aparece um guerreiro chamado Oya no Taro Mitsukuni, que ficou sabendo desses planos e foi investigar o que estava acontecendo. Porém, quando ele chega na área da bruxa, ela se disfarça de uma trabalhadora noturna, digamos assim, e tenta seduzir o guerreiro. No entanto, Mitsukuni suspeitou que era uma armadilha e resolveu testá-la. Acabou contando sobre a morte do pai dela. A bruxa acaba não aguentando escutar aquilo e resolve fugir do local. Mas então ela retorna e embosca ele usando seu exército de yokais, que tem um monte de esqueletos. E de acordo com a versão mais famosa conhecida, a Takiya Shahime soltou um Gashadokuro, que é um esqueleto gigante, que eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, que era tão alto quanto um castelo. E destrói toda uma cidade. E ela vai cavalgando para a batalha em cima de um sapo gigante e ataca o Mitsukuni. Entretanto, apesar disso tudo, apesar de toda a magia que ela tem, ela acaba sendo derrotada no final, assim como seu próprio pai. Ela tem a sua rebelião contida e a sua cabeça cortada. Dizem também que em Kubizuka existe uma estátua de sapo que decora o túmulo de Taira. E por curiosidade, Kiru, que seria a palavra japonesa para sapo, teria o mesmo som da palavra retorno. Dizem que isso é porque o Taira queria retornar para sua cidade natal, enquanto os pais da cidade queriam que ele retornasse para o céu. Isso também seria um reflexo da magia que Nikoshisen ensinou para a filha dele. A Circe é a famosa feiticeira ou bruxa, tanto faz. A IM bruxa e feiticeira são coisas diferentes. As duas soltam poderzinhos, dá a mesma coisa. Mas enfim, a Circe é das histórias da mitologia grega e ela tinha muito conhecimento em poções mágicas e venenos. Segundo as histórias, ela vivia em um palácio na ilha de Ea. E esse palácio era cercado por lobos e leões, que na verdade eram humanos que ela mesma tinha transformado. E além disso, como se não fosse o suficiente, ela também podia transformar o dia em noite e mexer na floresta. Aí você me pergunta, Amy, por que ela mudaria a floresta de lugar? Olha, eu com toda a tranquilidade do mundo posso te responder que eu não faço ideia. Porém, eu acho que é para confundir as pessoas que estão ali perto dela, que estão invadindo a região, ou simplesmente porque é divertido mesmo. Ela também poderia ser chamada de deusa da noite. A Circe era filha da Maria Fifi do Olimpo, que é conhecido como Deus Hélio, junto com a ninfa Pérseis. Ou ainda ela seria a filha de Hécate mesmo, já que a Hécate seria a deusa da bruxaria. Então faria todo sentido. Uma das histórias em que a Circe
Circe aparece é a do Glauco, que eu já até contei aqui, mas em resumo, o Glauco no começo era um pescador que após consumir uma erva mágica, ele resolveu pular na água e se transformou em um monstro que era metade homem e metade peixe. O Glauco se apaixonou por uma ninfa chamada Scylla, mas essa ninfa somente fugia dele. Aí o Glauco foi pedir ajuda para Circe, só que a Circe acabou se apaixonando pelo Glauco. A galera da mitologia grega às vezes é bastante carente, parece até um cachorro de rua, não estranhe não. Por ciúmes, a Circe foi até onde a Scylla estava e jogou uma poção nas águas. E quando a Scylla foi tomar banho, ela acabou se transformando em um monstro terrível. Era tão terrível que nem o Glauco queria mais ela. Uma outra história em que ela aparece é na Odisseia. Ela acaba transformando toda a tripulação do Odisseu, ou quase toda ela, em porcos. Ela teria acabado com toda a tripulação do Odisseu se não fosse pelo Hermes, que deu para o Odisseu uma planta mágica que quando a Circe tentou transformar ele acabou sendo protegido. Aí com isso o Odisseu começa a ameaçar ela, falando que ia cortar a sua cabeça, e a Circe retransforma toda a tripulação dele e ainda oferece entretenimento. E aí com entretenimento você pode imaginar o que você quiser. Ela também ajuda eles explicando como escapar das sereias e da própria Scylla. Cauchona é uma criatura mágica da mitologia chilena. Ela seria um híbrido de uma mulher com uma ovelha. Em uma das versões da história, a Cauchona aparece com a parte da frente do corpo como sendo de mulher, enquanto a parte de trás é de uma ovelha negra. Mesmo tendo cabeça, rosto e boca, ela não consegue falar, soltando apenas o barulho de uma ovelha. Eu sei que você deve estar pensando que a Cauchona não se encaixa na lista de bruxas aqui, mas se encaixa sim. Isso porque Cauchona teria sido usado também como um termo antigo para todos aqueles que praticavam bruxaria. E por causa disso, algumas outras bruxas do folclore chileno também recebem esse nome. Inclusive, existem até algumas histórias que contam a origem dela. Nessa história aqui, ela morava com o seu marido e filhos em uma zona central do Chile. A sua família não sabia que em sua casa tinham escondidos alguns frascos com uma poção mágica que, se aplicada nas pessoas, transformava elas em qualquer animal. Para evitar que fosse descoberta, durante a noite ela usava uma magia que deixava o seu marido e filhos na cama em um sono completamente pesado para que eles não acordassem. Enquanto isso, ela usava a poção e virava uma ovelha negra e vagava pelos campos de madrugada. Ao voltar para casa, ela passava novamente essa poção e virava humana. Porém, um certo dia, ela acabou esquecendo de fazer aquele feitiço de dormir em sua família. Os seus filhos levantaram e viram que a mãe estava se transformando e quiseram imitá-la. Eles viraram duas raposas, mas quando perceberam que não sabiam como voltar ao normal, começaram a chorar muito. O pai deles levantou da cama também e vendo que tinha apenas duas raposas ali no chão, ele se desesperou, mas então lembrou das histórias das bruxas que usavam um tipo de feitiço no corpo e ele conseguiu ajudar os seus filhos. Quando voltaram ao normal, os meninos contaram o que a mãe tinha feito, o pai pegou os dois e fugiram da casa após ele quebrar todos os vidros que viu pela frente. A Cauchona voltou para casa e quando viu que não tinha ninguém ali, já correu para passar de novo a poção no corpo. Porém, tinha muito pouco e a única coisa que fez foi transformar a parte da frente dela. E até hoje, ela ainda vaga pelos campos arrependida de tudo o que fez. Clina é uma deusa irlandesa. Segundo algumas histórias, ela seria uma deusa do amor e da beleza. Ela é a protetora e padroeira do condado de Cork, ao sul da província de Munster. E lá ela é chamada de Rainha das Fadas, ou Rainha das Banshees. O pai dela pode mudar bastante. Alguns dizem que ela seria a filha mais velha de Gibeon, o druida que é o chefe da corte do deus Manana MacLear, ou às vezes sendo filha do próprio deus. O seu lar era um palácio de cristal, onde ela ficava com 3 pássaros mágicos e coloridos, que se alguém ouvisse o canto deles, poderia se curar de qualquer coisa. Entretanto, com o passar do tempo, os deuses irlandeses, assim como vários outros na verdade, acabaram perdendo espaço e isso fez com que eles fossem de deuses para cargos menores. Isso aconteceu com a Clina. Dependendo da região, o jeito que ela aparece pode mudar bastante. Às vezes ela pode ser invisível ou às vezes aparecer de forma assustadora. Em Cork ela podia aparecer como uma fada, uma deusa, uma banshee, uma sereia ou como uma bruxa. Segundo contam, uma certa vez a Clina deu para um morador local uma vaca vermelha para que ele cuidasse da sua família. E tudo foi muito bem, até que um certo dia a esposa dele maltratou a vaca. A mulher então começou a descer até um rio e sumiu para sempre. Ela acaba se transformando em uma banshee sempre que alguém da família Munster acaba morrendo. Cuca é basicamente conhecida por todo brasileiro. Se você cresceu sem ter ouvido a música Cuca Vem Te Pegar, você provavelmente cresceu errado. Volta e cresce de novo. A Cuca ficou ainda mais famosa depois da adaptação feita pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que inclusive, olha isso daí, extremamente realista e sem CGI. Chupa Marvel.
A Cuca, originalmente falando, era mais um bugman ou um bicho-papão do que qualquer outra coisa. Ou seja, era uma lenda normalmente usada pelos adultos para assustar crianças, principalmente aquelas que eram mal criadas e não obedeciam direito. Claro que tudo isso antes dessa Cuca ia aparecer, né? Porque provavelmente agora você iria querer que ela fosse te pegar. A lenda da Cuca dizia que ela tinha uma forma de uma velha, que era corcunda e muito magra, e saía sequestrando crianças por aí, se tratando então de uma forma clássica de uma bruxa. Mas aí apareceu o sítio do Pica-Pau Amarelo, que chutou tudo isso e colocou a Cuca como sendo esse jacarezão aí, que com todo respeito eu acho bem mais legal. Ela tinha vários poderes mágicos, fazia feitiços, entrava em sonhos e até controlava eles. Ela podia se transformar também em outros animais, como mariposas e corujas. Bruxa da Noite é uma criatura medonha do folclore eslavo, normalmente atacando crianças durante a noite enquanto elas dormem. Muito provavelmente ela se encaixa em um tipo de criatura que eu gosto de chamar de criaturas do sono, porque segundo algumas descrições, o ataque da Bruxa da Noite ocorre quando ela se senta sobre o peito da vítima, causando um tipo de paralisia do sono e suga a energia vital delas, funcionando também como um tipo de vampiro. Segundo dizem, ela ataca a vítima praticamente toda a noite, ainda mais se ela dormir com a barriga para cima e com as mãos no peito, que é a famosa posição do sarcófago, né? Onde as múmias eram encontradas nessa forma. Dá para perceber a chegada da Bruxa da Noite pelo cheiro que ela solta, que é o cheiro de musgo e sujeira dos bosques. Esse cheiro é tão forte que a pessoa pode sentir até dentro dos sonhos. Baba Yaga é uma das bruxas mais famosas no mundo, isso se ela não for a mais famosa. No Brasil nem é tão conhecida assim, mas no resto do mundo ela é bastante, já que ela é muito referenciada por aí. Ela se diferencia das outras bruxas em algumas características. Primeiro, porque ela não sai de casa para caçar ninguém. Normalmente, as suas vítimas vêm por vontade própria até a casa dela, buscando por um refúgio na floresta. O que é bem curioso, porque em volta da casa dela tem uma cerca que é feita de ossos humanos. Inclusive, fica a dica aí que se vocês virem uma casa com uma cerca de ossos humanos, não entrem, que provavelmente não vai dar bom. Nas lendas eslavas, se a pessoa for educada e a Baba Yaga quiser, a casa se levanta com suas pernas de galinha e coloca a porta da cabana na frente da pessoa. Mas se ela não quiser, a pessoa vai ser esmagada. A Baba Yaga é única. Na mitologia grega você achará vários seres muito parecidos com outras criaturas que eu citei aqui, mas eu duvido que você ache uma como a Baba Yaga. Ela simplesmente tem uma casa com pernas de galinha e ela voa em um caldeirão. E apesar dela ser muito magra, ela tem uma força absurda e pode ser tanto boa ajudando os heróis, quanto má, devorando ou esmagando pessoas. Quando a Baba Yaga está voando por aí, ela pode fazer as árvores rodopiarem e surgir um vento selvagem. Com seu nariz curvado e o corpo magrelo, ela assusta todos com seus fiéis cavaleiros, o cavaleiro branco, o vermelho e o negro, que ela chama de meu amanhecer brilhante, meu sol vermelho e minha meia-noite escura. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!